tarde ou boa noite. Me chamo Ana Beatriz, sou do segundo ano do curso Técnico Integrado em Química do IFCE, Campus Maracanaú. Hoje vou apresentar para vocês sobre a escola literária Realismo. O realismo surge como uma ação direta contra o romantismo, pois vai sair a emoção e vai entrar a razão, e junto com a razão, a crítica social. Pois o contexto histórico é quando os avanços científicos e a burguesia começam a sua ascensão. Então, os escritores eles começam a ficar mais críticos. Aqui temos alguns tópicos do contexto histórico. Ele surgiu na Europa no século XIX, França, reação ao sentimentalismo do romantismo, ou seja, os escritores estavam irritados com toda a relação e a breguice que o romantismo trouxe. Foi influenciado pelo racionalismo científico, a revolução industrial, a ascensão da burguesia e a filosofia positivista. No Brasil, inicia-se com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que é um escritor muito famoso e uma das maiores influências do realismo aqui no Brasil. Agora vamos às principais características do realismo, que é a descrição objetiva e crítica da realidade. Eles veem a realidade mais dura, não tem mais aquela fantasia, aquela visão fantasiosa do romantismo. São personagens mais complexas, com análise psicológica. O narrador é crítico, observador e irônico. A linguagem é clara, direta e racional. Temas como adultério, hipocrisia, frustração e ciúme são muito retratados, pois no romantismo o foco realmente era o romance, então não tinha adultério, traição, eram histórias mais simples, menos complexas, de maior entendimento para os leitores, mas não com o realismo, pois agora você tem que pensar na crítica social que o livro traz. E principalmente a rejeição da idealização romântica, é uma característica fundamental do realismo. Agora os principais autores. Como eu já tinha mencionado, no Brasil, Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quintas Borba. Tem também Raul Pompeia, com o Ateneu, Aloysio Azevedo, com o Cortiço, Naturalismo, que é um naturalismo com base realista. Em Portugal, tem um escritor muito famoso, que é Eça de Queiroz, com o Primo Basílio, Os Maias, O Crime do Padre Amaro. Algo importante é que algumas dessas obras apresentam características naturalistas, mas da escola literária naturalismo, mas ela tem uma realidade realista, pois possui uma crítica social intensa, foco em instintos humanos. Essas são consideradas obras realistas. Agora vamos para a análise do texto escolhido, que foi Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vou ler o trecho do texto escolhido. Capitu era dissimulada, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Uma tarde, lembrando-me disso, fui a um espelho e examinei os meus olhos. Não me pareceu que fossem oblíquos, mas se eram, podiam ser que herdassem daquela parenta remota, a senhora distante Ana. Aqui vemos a descrição de Bentinho sobre o olhar de Capitu. E vemos também que o narrador tenta nos convencer da traição de Capitu. Mas o narrador ele é subjetivo, ele não é confiável, mesmo que ele tende a querer transparecer a ideia de traição, de adultério. A gente não pode confiar nele. Ele induz o leitor a duvidar de Capitu. A análise psicológica do ciúme, culpa e auto-engano, principalmente de Bentinho e Capitu, que são os personagens principais de Dom Casmurro. A ironia e a ambiguidade faz com que a gente duvide e não confie no narrador, pois ele tenta convencer, mas levanta dúvidas sobre sua própria versão, ou seja, parece que nem o narrador confia na versão que ele induz a nós. Ele critica o amor romântico idealizado, substituído por um olhar mais racional e cético. Agora, com a conclusão do realismo.
Ele renovou a literatura ao substituir aquele romance simples, frágil e fantasioso. Ele voltou com a razão por conta dos estudos científicos da ascensão da burguesia, pois eles queriam mostrar mais os costumes e a crítica social e a dura realidade. E no Brasil, essa literatura se destacou principalmente com Machado de Assis, que foi um dos maiores escritores do nosso Brasil. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigada pela atenção.